Olá, esse é o trabalho para a cadeira de Sistemas de Informações Gerenciais da turma B da professora Daniela Brauner. Estamos falando aqui sobre os estudos de caso sobre descoberta de conhecimento, um caso sobre a Netflix. As integrantes são Bruna, Luana, Matilde e Natália. Sobre a Netflix, hoje ela é conhecida como um serviço de streaming por assinatura. Ela foi fundada em 97 nos Estados Unidos, onde ela iniciou como um serviço de locação de DVD. Ela iniciou como um serviço online de streaming apenas em 2007 e atualmente ela é reconhecida no mercado por altos investimentos em algoritmos, entre eles o sistema de recomendação, e ela possui também hoje no seu hall de usuários mais de 208 milhões de assinantes. Quais dados a Netflix coleta e como ela processa esses dados atualmente? Falando a respeito dos dados coletados pela empresa, hoje ela coleta todos os tipos de interações com o usuário e informações de comportamento. Então, aqui, desde o que o usuário assistiu e que nota ele deu a outros títulos, o que outros assinantes com gostos similares e preferências sobre os serviços estão fazendo, informações sobre os títulos, como gêneros, categorias, atores, ano de lançamento e etc. O horário em que o usuário assiste, os aparelhos nos quais o usuário assiste Netflix e por quanto tempo você assiste. Falando a respeito sobre como ela processa esses dados, hoje, ela faz isso por meio de uma divisão de responsabilidades entre o time de engenharia. Então, ela tem 3 principais funções dentro do time. O analista, que é responsável por conduzir os insights com base nos dados disponibilizados e tomadas de decisão de negócio. O engenheiro, responsável por disponibilizar os dados, canalizando-os de novas fontes de maneira otimizada. E o visualizer, que é responsável por escalar os painéis de dados, deixando-os mais atrativos e de fácil visualização. Atualmente, o principal sistema de armazenamento de dados utilizado é o Amazon S3, um dos mais reconhecidos no mercado e mais seguros também. Como a Netflix transforma os dados em experiência para os usuários, a empresa de streaming consegue monitorar o comportamento dos usuários do serviço e, com análise de dados, proporcionar uma experiência diferente para cada assinante da plataforma. Segundo Arthur Igreja, um especialista em economia e inovação, com o tempo a Netflix foi calibrando essa experiência, criando clusters de consumidores através do mapeamento de comportamento e vendo se os usuários gostavam, medindo a frequência em que assistiam, se eles ficavam dentro do episódio e em que momento eles pausavam. Outra ferramenta que é muito utilizada pela Netflix é a inteligência artificial, que são algoritmos que criam recomendações no painel. Isso faz com que cada consumidor tenha um painel próprio. Essas sugestões são alinhadas com os interesses das pessoas, baseado no seu comportamento de visualização. Mas esse algoritmo não mexe somente na ordem que as séries e filmes aparecem. Ele também é treinado para escolher imagens que têm maior probabilidade de chamar a atenção do consumidor. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta do gênero de comédia e tem um filme de ação nas minhas sugestões, com cenas de comédia, a imagem que vai aparecer para mim vai focar nessas cenas de comédia. O sistema de recomendação funciona pelo aprendizado de máquina. As recomendações são baseadas em dados de filmes ou gêneros que eu já assisti anteriormente. Esse sistema de recomendação pode ser baseado no conteúdo, onde a partir dos dados dos conteúdos visualizados anteriormente a Netflix fornece sugestões semelhantes, ou por um sistema de recomendação de filtragem colaborativa, que, diferente da recomendação por conteúdo com títulos semelhantes, a filtragem colaborativa fornece recomendações baseadas nos perfis semelhantes de seus usuários. Outra ferramenta que apareceu recentemente é o Surpreenda-me. Ao invés do cliente ficar procurando pelo catálogo da Netflix, que é muito extenso, ele pode escolher pelo Surpreenda-me e receber sugestões da plataforma de filmes e séries que são novidade para ele. Falando agora sobre o conhecimento do público, a Netflix inovou em não lançar apenas episódios pilotos. Com base na análise de dados de comportamento do seu consumidor, ela consegue ter uma interpretação mais assertiva e uma análise preditiva sobre o que o seu público espera. Em 2015, a empresa disponibilizou um infográfico revelando em que episódio a maioria dos espectadores é fisgado. Esse episódio isca foi considerado como sendo aquele a partir do qual 70% dos espectadores terminaram de assistir a toda a primeira temporada. Assim, tornou-se público que a Netflix estava certa em sua estratégia de divulgar temporadas inteiras de uma vez, enquanto a maior parte dos canais de TV disponibilizam um episódio por semana, ou seja, ela utiliza o do binge watching, ou seja, a maratona de episódios. Esse é um exemplo de como o comportamento do consumidor ajuda a Netflix no tratamento das informações. A empresa não opera com base em pressupostos, estereótipos ou pesquisas generalizadas, mas com estudos de hábitos de consumo verificados e mensuráveis, como já citados anteriormente, por exemplo, o momento de pausa, de retorno, o dia e horário que você assiste, hábitos de rolagem.
Essas são apenas alguns pontos de extração de dados. Em cada um são feitos experimentos constantes, testes ininterruptos e mudanças na interface no design para descobrir o que tem mais efeito. Além disso, Netflix usa o conhecimento de perfil dos espectadores para lançar novas produções. A primeira produção com grande investimento da empresa partiu de uma análise de dados para o remake de House of Cards. A empresa já sabia que a produção seria um sucesso, por conta da popularidade dos seus diretores. O sucesso não foi único. Orange is the New Black teve uma história parecida. A Netflix usou uma grande análise de dados e descobriu que as séries protagonizadas por mulheres e com piadas de humor ácido eram bem aceitas. E ela também utiliza das referências bem aceitas pelo público para novas produções, como por exemplo em Stranger Things. Em relação ao uso de dados, encontramos algumas problemáticas da Netflix, principalmente relacionadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo I Know What You Saw Last Summer traz um estudo de como a Netflix faz o tratamento de dados pessoais em relação a alguns artigos da lei. O autor conclui que existe uma falta de transparência no uso de dados, não há informações sobre como, quando e de que forma os dados são utilizados. Além disso, as medidas de segurança são genéricas e são citadas no termo de uso e na declaração de privacidade, que possui uma fonte bem pequena e um evidente botão de confirmação. Por outro lado, a Netflix fica alinhada à lei na coleta de dados cadastrais, que é mínima, sendo obrigatório o e-mail e o pagamento. Porém, o usuário pode complementar informações e a Netflix cruzar com fontes externas. Além disso, o usuário tem livre acesso a seu histórico. Quanto ao uso de dados de ser desconhecido, os usuários dataficados, ou seja, que têm seus dados analisados de forma intensa para fazer previsões e identificar padrões, podem reproduzir diferentes tipos de preconceitos e ideologias, muitas vezes de forma implícita. Já as práticas anticompetitivas surgem a partir dos segredos comerciais que são originários do tratamento de dados do usuário. Assim, existem hipóteses, por exemplo, de alteração da velocidade de transmissão da internet para induzir o usuário a aderir a determinado provedor de internet. Em 2017, tivemos um post irônico por parte da Netflix. A empresa tweetou: há 53 pessoas que assistiram ao Príncipe do Natal todo dia nos últimos 18 dias. Quem machucou vocês? Nesse contexto, houve uma polêmica em que muitos usuários se sentiram expostos, uma vez que a empresa não deveria usar seus dados com essa finalidade, até porque pode ofender e, de certa forma, viola a privacidade de dados. Nossas referências. E muito obrigada pela atenção.